Amados irmãos, como o tempo do nosso culto pela manhã parece que voa, sem maiores delongas, nós vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã, no Evangelho segundo Lucas, o Evangelho de Deus, segundo Lucas, capítulo de número 24, capítulo 24, eu quero ler nessa manhã o verso a partir do versículo 44, e eu quero ler até o versículo 49, 44 a 49. Nós estamos novamente em nossa série de mensagens sobre os desafios da vida cristã. Estamos quase concluindo esta série de mensagens que trata sobre diversos desafios que se impõem ao cristão, à nossa jornada cristã. E eu estarei pregando nessa manhã sobre o desafio de ser uma igreja missionária, o desafio de ser uma igreja missionária. Então eu vou falar de um dos pontos que dizem respeito a este desafio. À noite nós vamos continuar falando de um outro ponto que versa sobre isto, e vamos continuar assim, quem sabe no próximo domingo ainda, e até quando Deus nos dê a graça de concluir este desafio, o desafio de ser uma igreja missionária. Nós vamos ler a palavra de Deus aqui em Lucas 24, a partir do 44, diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Uma das mais ferozes tentações contra a igreja, uma das mais violentas tentações que se levanta contra a igreja desde o seu princípio, como igreja do Novo Testamento, como igreja desta dispensação final, certamente é a tentação do arrefecimento, do esmorecimento, do esfriamento dessa vocação missionária que Deus dá à igreja, ou para a qual Deus chama a igreja. Essa é, sem dúvida, uma das grandes tentações, uma das mais ferozes tentações, porque quando a igreja se curva a ela e sucumbe diante do apelo de negarmos a nossa vocação missionária como igreja proclamadora das verdades de Deus aos homens desse mundo, então nós nos concentramos em nosso próprio eixo. Se não há uma expectativa e uma razão lógica e óbvia de que sejamos movidos numa dinâmica gradual de sairmos do nosso próprio eixo para o mundo, no sentido de levar ao mundo a mensagem da redenção, então quando nós sucumbimos à tentação desse arrefecimento, desse esfriamento de nossa vocação missionária, nós nos concentramos em nosso próprio eixo. E quando nós nos concentramos nesse eixo, nós giramos em torno dele e aqui nós ficamos. A perda dessa identidade missionária da igreja para com o mundo é ao mesmo tempo, meus irmãos, um desafio quanto uma perda do
do nosso sentido, é não só um desafio vencermos essa tentação, mas sucumbir a essa tentação é perder elementos ou traços tão significativos daquilo que nos define como igreja, como povo de Deus. Nós somos chamados para dar testemunho dele ao mundo e fazê-lo conhecido aos homens. Nós sabemos, Deus envia o seu povo ao mundo. Cada vez que nós terminamos o culto que nós prestamos a Ele, Ele nos envia ao mundo. Ele nos chama à presença dEle. Ele nos convoca à presença dEle para adorá-lo, e isso é maravilhoso. E quando essa adoração corporativa, quando esta adoração comunitária se encerra aqui, ao final de cada encontro para o louvor da glória de Deus, Ele nos envia ao mundo agora. Então Ele faz isso a fim de que nós, como igreja dEle, como povo dEle, possamos exercer a nossa vocação missionária. Então Ele projeta isso em seu coração, Ele separa esse povo para Ele mesmo, Ele envia essa igreja ao mundo, Ele dá a essa igreja uma vocação missionária. E se a igreja perde essa vocação e perde de vista o que significa isso, ela também se afasta desse inigualável privilégio de ser portadora da mensagem de Deus. É uma honra, é um privilégio, é uma dádiva, é uma bênção do céu sermos portadores da mensagem de Deus, da mensagem real do Rei a este mundo. Que honra isso! Os evangelhos, eles guardam para nós verdadeiros tesouros, palavras do próprio Senhor, que apontam para essa vocação missionária. Esse texto de Lucas aqui que nós lemos, esse texto faz reverberar, ecoar o plano de Deus para a igreja, o projeto de Deus para a igreja, ou uma parte extremamente importante, significativa, que Deus reservou para a igreja, que Ele projetou para a igreja ao redimi-la, ao tornar cada um de nós parte desse corpo, parte desse povo, fazer com que a mensagem de arrependimento chegue aos homens. Isso é fantástico. Então Lucas 24 e os versículos que nós lemos fazem um eco dessa verdade, fazem um eco desse plano de Deus para a igreja que Ele comprou pelo sangue do seu Filho, e Ele a tornou dele, é propriedade dele, nós somos dele. E então Ele nos dá a mensagem de arrependimento aos homens desse mundo. Somos os portadores dessa mensagem. A igreja, ela é o corpo vivo de Jesus Cristo enviada ao mundo. Nós somos o corpo vivo do Salvador, para anunciar aos perdidos que Ele veio e deu a sua vida em resgate de muitos. E essa visão, meus irmãos, essa perspectiva, esse olhar missionário, essa visão missionária da igreja, ela não pode perder-se no pó do tempo. Ela não pode ser desgastada como um tecido que envelhece e se parte facilmente, se rompe muito facilmente. Uma das coisas mais fáceis é passarmos a viver voltados para nós mesmos. Isso é fácil demais. Concentrados em nossas próprias vaidades, concentrados em nosso próprio ego, mais interessados naquilo que pertence a nós mesmos,
Há uma exortação muito forte acerca disso no livro do profeta Ageu, quando aquele povo, tendo voltado da Babilônia para Jerusalém, cumprimento da palavra do Senhor, passados 16 anos, aquele povo está assentado novamente na terra, a terra da promessa, na cidade santa, a cidade de tantas promessas, Sião, Jerusalém. Há 16 anos passados, aquele povo que havia retornado para reconstruir os muros, reconstruir o templo, aquele povo está de braços cruzados, ou melhor, ou pior do que estarem de braços cruzados. Eles estão ativos e trabalhando, mas eles estão ocupados demais com as suas próprias casas. E Deus diz: olha, a casa de vocês está bem arrumada, bem apainelada, bem pintada, bem construída, mas a minha casa está derribada, diz o Senhor. E aí salta uma palavra do profeta Ageu, falando em nome do Senhor dos Exércitos, quando ele diz: vinde, subamos ao monte, vamos trazer madeira e vamos reconstruir a casa de Deus. É um texto que marca profundamente o coração da gente, porque ele fala sobre o perigo e às vezes nós estamos tão tomados por isso, pelo zelo e pelo cuidado com a gente. Nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar, mais preocupados com a nossa casa, mais preocupados com a nossa própria roupa, os nossos próprios interesses. E não significa que não devamos dedicar a estas coisas trabalho e zelo da nossa parte, mas a questão aqui é a substituição, é protelar Deus, as coisas de Deus, é deixar para depois. Apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve a Timóteo, ele parece que tem que lidar com um problema semelhante a este, muito antigo. Ele diz: olha, o exercício físico para pouco se aproveita, né? Ele não está dizendo que não é bom fazer exercício físico, então não há um mandamento que proíba isso, mas ele fala disso em contraste à piedade, que é muito mais importante. Mas quantas vezes a gente não está mais preocupado? E veja, eu coloco essa nota: nós precisamos cuidar do corpo, sim, ele é templo do Espírito Santo, e zelar da nossa saúde, sim, mas quantas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa saúde, do nosso corpo, a saúde física, e a gente não tem tempo para exercitar a alma em oração. E a gente tem tempo para ir para a academia de segunda a sábado. Eu estou falando a gente assim no genérico, porque eu mesmo não vou, eu não gosto, sabe? Mas você talvez gosta e vai. Então para pensar como você vai de segunda a sábado talvez para a academia. É horário muito cedo, ou quem sabe muito tarde, dependendo da sua agenda. E de repente você está dizendo assim no correr do tempo: eu estou tão fraco, estou tão desanimado, eu estou tão isso, eu estou tão aquilo. A pergunta é: será que você não está mais preocupado em exercitar os músculos do que em exercitar a alma? Então assim, eu não exercito a minha alma em oração, eu não exercito a minha alma em leitura da palavra, eu não exercito a minha alma em louvor, em comunhão. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para me engajar, para me envolver. Ele nos envia ao mundo, Ele nos dá uma missão no mundo. Mas uma das coisas mais fáceis que se levanta contra esse chamado e vocação missionária da igreja é que nós somos tendenciosos a nos ocupar demais conosco, a voltar e passar a viver sempre centralizados em nós mesmos, sustentando uma visão de manutenção ao invés de uma visão de expansão. E eu estou falando de como isso acontece no campo privado pessoal, eu como indivíduo, cuidando mais das minhas coisas pessoais do que das coisas de Deus.
Mas à medida em que nós somos assim ou nos tornamos assim, a igreja passa a viver assim. Uma igreja centrada em si mesma, uma igreja voltada para os seus próprios interesses domésticos. Nós estamos muito preocupados com cuidar de nós mesmos como igreja, de criar, de inventar, de movimentar. Nós estamos muito preocupados e ocupados com uma visão de manutenção. Manter isso, manter aquilo, e mais isso e mais aquilo. E nós estamos perdendo de vista que a nossa vocação também é para uma visão de expansão, meus irmãos. Lucas diz que tendo o Senhor ressuscitado, Ele apareceu aos discípulos, verso 44, e Ele faz duas coisas. A primeira, Ele garante aos discípulos que tudo que havia acontecido até ali, isso é lindo que Jesus fala, Ele garante aos discípulos que tudo que havia acontecido até ali, seguiu o seu curso, exatamente conforme o Pai havia designado. Veja, ele diz no verso 44, na parte final: importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele está dizendo, era necessário, tudo ocorreu exatamente como o Pai planejou. Tudo aconteceu milimetricamente como Ele designou, como está escrito no Antigo Testamento. Ou seja, nada aconteceu fora do controle de Deus, nada aconteceu de forma aleatória. Em segundo lugar, no verso 45, ele diz uma outra coisa importante. Diz o texto que então Ele abriu o entendimento daqueles homens, lhes abriu o entendimento, para que eles compreendessem as Escrituras. A morte e a ressurreição do Senhor e olhos abertos para compreender as Escrituras. Isso significa que os apóstolos tinham o combustível da missão. Eles tinham agora a certeza de que a morte de Jesus estava nos planos de Deus o Pai. Eles tinham a certeza de que Jesus era o Cordeiro de Deus levado ao matadouro. Eles tinham a certeza de que aquele era o servo sofredor de quem Isaías havia falado, e ele era Jesus, o Filho de Deus. É com isso em mente, então, é com isso no coração, que eles ouvem o Senhor dizer que deveriam pregar o arrependimento para a remissão de pecados. Jesus assegura para aqueles homens: tudo está seguindo o seu curso. Essa é uma grande lição de soberania divina. Tudo está seguindo o curso, nada está fora do plano. Exatamente assim. Por mais terrível que possa parecer, por mais doloroso que possa parecer, mas é assim, esse é o plano, é esse o plano. Ele abre os olhos para que eles enxerguem a verdade revelada de Deus nas Escrituras. E agora, e somente agora, Jesus diz: vocês devem ir e vocês devem pregar o arrependimento para a remissão dos pecados. É o que está na sequência do texto, exatamente no verso 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Isso lembra muito que está no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Isso lembra muito que está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Esses textos estão conectados, eles estão linkados. A missão dada por Deus à sua igreja, ela não poderá ser realizada com eficácia se esta igreja não tiver a certeza, meus irmãos, de que Deus soberanamente Ele estabeleceu um plano de salvação. E que esse plano é um plano definido. E que esse plano de Deus não é um plano aleatório, não é um plano aberto. Que talvez ele pode dar certo, talvez ele pode fracassar. Não!
Talvez isso para nós presbiterianos, reformados e tantos outros, seja algo muito fácil de ser ouvido e apreendido. Mas por mais desafiador que essa verdade possa soar aos ouvidos daqueles que não compartilham conosco dessa mesma tradição teológica, doutrinária, bíblica, esta continuará sendo a única verdade das Escrituras. A única. Não há outra. A missão dada por Deus a essa igreja que pertence a Deus, ela não poderá ser realizada com eficácia se esta igreja não tiver a convicção, a certeza, a segurança de que Deus soberanamente estabeleceu um plano de salvação e esse plano não falhará. Ele não fracassará. E é fantástico porque Ele nos torna o seu povo, Ele nos dá uma missão, Ele nos faz uma igreja missionária, Ele nos torna receptáculos da mensagem real, portadores da mensagem real. Vai olhando para isso. E olha que coisa extraordinária, Ele nos faz os seus cooperadores para trabalhar em um plano que Ele escreveu e que não vai falhar. Não falha. Não tem a ver com homens, tem a ver com Deus. Não é para a glória dos homens, é para a glória de Deus. Ele e mais ninguém é quem chama, é quem atrai e é quem sustenta pecadores. E ainda mais, meus irmãos, não poderá haver eficiência na igreja se esta não tiver plena certeza de que são as Escrituras o único depositário de toda a verdade a ser pregada aos homens. Nós sabemos que Ele morreu, nós sabemos que Ele ressuscitou. Isso é fantástico. Você sabia que há muitos cristãos, há muitas pessoas que creem nessas mesmas verdades? Ele morreu, Ele ressuscitou. Mas há uma diferença às vezes entre uns e outros. E eu digo a você que não é a unção. É que às vezes alguns que creem que Ele morreu e ressuscitou, eles olham para as Escrituras e eles dizem, é apenas um livro. E que talvez Ele possa se tornar a palavra de Deus. E o que faz toda a diferença é saber que as Escrituras são a palavra de Deus. Poderosas, eficientes. É um instrumento que Deus usa na nossa boca para arrebentar com as resistências do coração pecaminoso dos homens e trazê-los à salvação. Esse é um grande desafio para nós, como igreja nesse lugar. Entender que a igreja é uma igreja chamada para ser missionária. É um desafio para nós, como igreja local. E quando nós passamos para refletir ou pensar sobre isso, sobre essa vocação missionária, nós pensamos inicialmente nessa manhã sobre a grande comissão. Essa expressão, a grande comissão, ela salta exatamente do Evangelho de Mateus, mais propriamente dito. Mas ela está aqui também em Lucas e em outras partes dos Evangelhos. E ela se revela no livro dos Atos dos Apóstolos de forma abundante. É a grande comissão em ação. É a grande comissão em funcionamento. Conhecer e obedecer a grande comissão que o Senhor deu à igreja precisa. Veja, não é opcional, é uma necessidade. Precisa ser encarado como uma necessidade e não uma opção. Conhecer essa vocação,
conhecer e obedecer essa grande comissão que Ele faz à igreja dele. É a nossa necessidade. Eu repito, nós precisamos nos desprender de nós. À medida que nós fazemos isso e nos voltamos para Deus cada vez mais, nós percebemos que Ele está nos dizendo: vá ao mundo, vá ao mundo, vá ao mundo e diga aos homens. Na última sexta-feira eu ia passando por um caminhão que vende abacaxi. Que delícia de abacaxi, gente. E num estalo eu resolvi, eu digo, eu vou levar para casa uns 2 pelo menos. Eu parei o carro ali perto, tinha uma senhora vendendo os abacaxis, eu pedi 2 dos grandes assim, do tipo eu, e aquele cheiro tomou o carro, né? E quando aquela mulher veio receber o dinheiro e me entregar os abacaxis, eu me senti movido assim, sabe, num impulso muito gostoso, muito bom no coração. Eu agarrei a mão daquela mulher, ela disse: qual o seu nome? Ela disse o nome dela, eu não me lembro. Eu disse assim: a senhora sabia que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Aquela mulher ficou me olhando assim e disse: tá bom. Disse: Deus abençoe a senhora. Foi um evangelismo assim, bem relâmpago, né? Eu sei. Eu fui para casa. Eu vou ver se ela vai estar lá no lugar sexta-feira de novo. Eu vou terminar de ler o texto de João 3 para ela. Quem sabe não rola uma pescaria boa, né? Vai saber onde o dono desse oceano quer pescar. Conhecer e obedecer a grande comissão que Ele dá à igreja precisa ser encarado como necessidade, não como opção. Sua morte e ressurreição são o ponto. Sua morte e a sua ressurreição são o ponto de ignição desse trabalho. Sem isso não há grande comissão. Sem um Cristo que morre e um Cristo que ressuscita, não há comissão, não há missão. É a razão fundamental que estabelece a urgência dessa missão. Ele morreu e Ele ressuscitou. Isso então é urgente ser dito ao mundo. No mundo caído, no mundo em trevas, a morte e a ressurreição do Senhor são os grandes faróis que iluminam a mente amortecida dos homens perdidos. Note você que os versos 46 a 48, Jesus ele falou sobre estar escrito que o Cristo, o Messias, o Machia, o ungido, deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Verso 46, ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, de morrer e de ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Então os discípulos dele, aquelas testemunhas oculares dele, deveriam pregar arrependimento no nome dele. Vocês são as minhas testemunhas. Vocês são testemunhas da minha morte e da minha ressurreição. Eu não vi a morte dele, muito menos a ressurreição dele. Acho que vocês também não, calculando pela idade que vocês têm. Mas eu estou plenamente certo de que ele morreu e ressuscitou, e eu acho bom que você esteja também. E como nós podemos saber que isso é verdade? Há muitas razões que explicam isso. Não é o caso de trabalharmos com as razões que justificam o fato de que, não tendo visto ele morrer e ressuscitar, nós podemos ter a certeza disso. Eu sei que isso é matéria de fé, mas isso também é um fato, diz o apóstolo Paulo. E há, mesmo fora do campo da fé, provas de que ele ressuscitou.
um dos autores modernos que escrevem sobre o Novo Testamento, que com grande profundidade trabalha isso e fez um trabalho e produziu um trabalho para as gerações futuras, um trabalho incomparável sobre a ressurreição do Filho de Deus, N.T. Wright. Ele é um anglicano, ele é um teólogo. Eu não quero entrar em questões pequenas ou não pequenas que giram em torno dos debates teológicos, mas há uma obra daquelas de ficar em pé, porque é dessa grossura, a ressurreição do Filho de Deus. Nessa obra ele trabalha de forma muito técnica, muito clara, provas poderosas da ressurreição do Filho de Deus. Os apóstolos viram, nós cremos no testemunho deles. Eles viram o Senhor morrer, eles viram o Senhor ressuscitado. A Escritura fala disso, nós cremos que ela é a palavra de Deus. Eles eram as testemunhas disso. E o conteúdo do testemunho daqueles homens era a morte e a ressurreição dele. O reverendo Wilson Lopes, ele disse que o conhecimento dessa ordem missionária, dessa ordem de grande comissão, fundamentados, ou tendo ponto de ignição na morte e ressurreição, fundamentados nesses fatos. Ele diz que o conhecimento dessa ordem não é um ato momentâneo vivido pela igreja. Por exemplo, numa série de conferências, a gente faz uma conferência sobre missões e a gente vive isso naquele momento. Mas ele diz pelo contrário, essa ordem da grande comissão, ela é o cotidiano da vida total da igreja. Comprando abacaxi, indo na padaria, voltada para aqueles que perecem. É a ordem, é o cotidiano da vida total, voltada para aqueles que estão perecendo. Pessoas estão perecendo. Essa missão ela é tão singular, essa missão ela é tão primordial, ela é tão séria, que no versículo 49 do texto que nós lemos, Jesus lembra os discípulos, ele lembra a promessa de Deus feita há muito tempo, uma promessa antiga: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele estava falando da descida do Espírito, o que aconteceu em Atos 2, o revestimento de poder. Pegando o que ele diz no final do versículo 47, a todas as nações, começando de Jerusalém, e conectando isso à promessa do revestimento de poder, e isso sinaliza para nós 5 verdades. Eu quero passar muito rápido por isso. A primeira, isso serve ou justifica a realização dessa missão, porque a igreja depende do poder e autoridade do Filho de Deus. Essa promessa que se cumpre para ser testemunha tem a ver com aquilo que a igreja depende para fazer essa missão. A igreja depende do poder e da autoridade do Filho de Deus. Sem isso não há missão. Antes mesmo da morte e antes da ressurreição do Senhor, quando ele enviou os 70, vocês lembram disso? Ele deu uma amostra prévia maravilhosa dessa autoridade e desse poder para a missão. Aquelas pessoas que ele enviou, como ele mesmo disse, vocês são enviados como cordeiros para o meio de lobos.
Eles tinham uma mensagem, a mensagem do reino está próximo, o reino está próximo. Era essa a mensagem que eles tinham: o reino está próximo, o reino de Deus está próximo. Quando aqueles homens, quando aquelas pessoas, quando aqueles que foram enviados voltaram da missão, Lucas 10:17 é interessante, eles dizem, o texto diz que eles estavam possuídos de alegria, tomados de alegria. E eles diziam: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Poder e autoridade, sem isso não há missão no mundo eficaz. Não é persuasão de palavras, mas é o poder do Espírito de Deus. Não é na sabedoria de palavras, de pensamentos humanos. É pelo poder do Espírito, é o poder do próprio Senhor. Então não há missão sem poder e autoridade do Senhor da missão. Nós temos que orar então e pedir a Ele que nos ajude. A segunda verdade que salta quando nós pensamos que a morte é a sua ressurreição e agora esse revestimento de poder como cumprimento da missão proporciona é a extensão da obra que Ele dá à sua igreja. A todas as nações, começando de Jerusalém. Ela é uma obra extensa. Não era algo para ficar em Jerusalém. Ele disse: vocês vão começar em Jerusalém, mas vocês vão alcançar o mundo. Jerusalém era o epicentro dessa onda que se espalhou pelo mundo, por todo mundo conhecido dos dias dos discípulos. Toda a Ásia, chegou à Europa. Romanos 1:8, Paulo diz: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. O mundo todo conhecia a fé daqueles homens. Também em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, em toda a parte, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Eles tinham dado todo o conselho de Deus por toda parte. Então nós precisamos, como igreja vocacionada para ser missionária, nós precisamos entender que a nossa missão é para toda parte, em todos os lugares. E há lugares que são mais difíceis do que outros, há lugares que o terreno é mais duro do que outros. Uma terceira verdade que vem a nós é que a certeza da companhia do Senhor com o seu povo, no cumprimento dessa missão, ela é certa. A certeza da companhia do Senhor, Ele estará conosco. Ele disse: eu estarei com vocês até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20, Ele diz isso. Jesus, Ele fala de que recebeu toda a autoridade no céu, não é isso? No céu e na terra. Em seguida, depois que Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Ele diz: ide, portanto, façam discípulos, que eles sejam batizados, que eles sejam ensinados em tudo o que eu dei a vocês. E como é que Ele termina isso? Ele termina dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A gente precisa aprender a ler a Bíblia dentro do seu contexto. Certo, eu sei que Jesus está conosco em todo o tempo, em muitos sentidos, mas isso que Ele diz aqui em Mateus 28, Ele está dizendo: vocês têm uma missão, vocês têm uma vocação missionária, vocês têm que ir ao mundo. Não tenham medo, o mundo é hostil, os homens do mundo são perigosos, é o que Ele está dizendo.
Há muitas ameaças e perigos contra vocês. As feras estão esperando por vocês. Mas eu estarei com você todos os dias. Ele não apenas tem um plano magnífico, ele não apenas tem uma missão extraordinária para a igreja, ele não apenas nos deu uma vocação, um chamado e um imperativo, mas ele nos dá a garantia de estar conosco. O dono desse negócio não nos manda sozinho. Ele tem prazer de ir conosco. Ele tem prazer de ir conosco. É maravilhoso como o final de Marcos é uma outra narrativa da ressurreição, quando ele diz que sinais acompanhariam os apóstolos se eles crescem em Jesus e fossem. E então Marcos, no seu último capítulo, no final do capítulo, vai dizer que eles foram, eles creram no Senhor. E o Senhor foi com eles, fazendo exatamente o que Ele disse que faria através deles. Quarta verdade: nossa responsabilidade é integrar na sua igreja os que evangelizamos. Nós temos a responsabilidade de integrar na igreja os que nós evangelizamos. Às vezes nós somos insensíveis com as pessoas, porque nós somos insensíveis com nós mesmos. Ainda ontem eu conversava com uma irmã querida, a gente conversava sobre algumas coisas práticas da vida cristã, e eu já vi acontecer na igreja, sabe, aquele tipo de coisa, tipo assim, uma pessoa vem, arruma um negócio de um jeito, faz um negócio de um jeito, aí a outra pessoa que chega depois, fora do tempo, ela olha e diz assim: não gostei, não era para ficar assim, não era o meu plano. Vai lá e mexe em tudo, desfaz, faz de outro jeito, sem se importar se fere o sentimento da outra, do outro, sem se importar que energia, que disposição a quem fez aplicou naquilo, porque a gente está tão doido para satisfazer a gente mesmo que não está nem aí para ninguém, se pisa, se arranha, se morde, e isso é uma tragédia. Uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho, mas uma das mais difíceis da gente colocar em prática, é que aquilo que a gente faz, que a gente quer, a gente deveria fazer para o outro, era aquilo que a gente desejaria que ele fizesse conosco. Então aquilo que eu não quero que você faça comigo, deveria ser o que eu nunca faria com você. Que regra é essa, não é? Eu não quero que você pise no meu pé, vai doer, então eu não vou pisar no seu pé também. Olha que regra de amor, não é? Então veja que coisa. Então às vezes a gente é assim, insensível com a gente, que dirá com os outros. Às vezes eu vejo aqui na igreja lotada, aí entra um visitante, a gente não sabe se é um crente, se não é. Vocês ficam aí no fundo, tudo olhando, a pessoa passa num banco, passa no outro, caçando, procurando um espaço para sentar. Vocês não estão nem aí para ninguém. Tem que aprender, rapaz, a receber o povo em casa. Ser gentil, se importar, levantar. Por favor, senhora, sente aqui. Por favor, senhora. Mas se um irmão tocar no ombro do outro, meu irmão deu lugar para essa pessoa, arrumou briga com aquele, ficou com raiva. Sabe por quê? Porque você não é ovelha, você é bode. Você é bode. Bode é que fica assim, com tudo, dá uma cabeçada, fica com raiva. Tem que tratar esse coraçãozinho de bode que você tem dentro, meu filho. Tratar ele, amaciar. Coração de Jesus no lugar do coração de bode, né? Sentindo com o coração de Jesus, amando com o coração. Então a nossa missão, ela expressa a nossa responsabilidade de integrar a igreja, quem evangelizamos, ter prazer nisso. Mas alguns de nós
tem ciúme. Eu sou dessa igreja já faz 20 anos, sou presbiteriano de carteirinha. Fulano chegou, tem 1 mês, tem 2, está se achando. Para com isso, meu irmão. Tem espelho não em casa? Para se enxergar que naturalmente você é tão miserável quanto ele é, e que a única coisa que muda isso é a graça de Deus, e ela não foi dada mais a você do que aquela pessoa. É a mesma graça. Louvado seja Ele por isso. A mesma. Aqueles que vão sendo alcançados se tornam participantes desse mesmo corpo. Não importa se eu e você fomos contratados bem cedo do dia pelo dono da terra, pelo dono do campo, para trabalhar no campo dele, e tendo ele conosco acertado o salário no fim do dia, não importa. E se bem pertinho do fim ele contratou mais algumas pessoas que estavam por aí, e no fim de tudo ele vem e dá o mesmo valor a todos igual, não importa, tudo é dele. O que importa é que alguns que não estavam envolvidos no trabalho dele foram trazidos, ainda que na última hora do dia. A gente deveria ficar feliz por isso, contente por isso. Ele manifesta sua graça, seu perdão, sua misericórdia, sua salvação, igualmente a todos que ele chama, a mim, a você, a todos. Sabe, eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei se eu vou estar vivo quando ele voltar. Mas se isso acontecer, e se um tempinho só antes dele vir, ele chamar alguns pecadores desse mundo e se converterem, a mesma graça que me alcançou há anos e alcançou aquele, a mesma graça, é o mesmo favor. Isso é uma benção. E uma benção poder olhar e dizer assim: que bom. Aos 45 do segundo tempo, antes da porta da graça fechar, ele chamou alguns para ele. Isso é maravilhoso. Aquele que o serve desde criancinha não tem privilégio maior do que aquele que o serve há poucos dias. Em quinta e última verdade, é nossa tarefa discipular os que vão sendo salvos. Mateus 28:19 fala sobre fazer discípulos. E o versículo 19 de Mateus 28 fala sobre ensiná-los a guardar todas as coisas que ele, Jesus, tem ordenado. Nós muitas vezes nos esquecemos dessa verdade, irmãos. Esquecemos que a missão é nossa, que é a nossa responsabilidade falar aos homens que o Filho de Deus morreu, mas que ele também ressuscitou. Treiná-los como cristãos, treiná-los para serem adoradores, chegarmos junto, termos o prazer de dizer: estou aqui, conte comigo, quero te ajudar, está aqui meu contato. Vai lá em casa jantar um dia, vamos fazer uma brincadeira, nossas famílias, vamos nos integrar. E nesse processo de ajuntamento, o discipulado vai acontecendo. A gente vai formatando esse caráter cristão no outro que se converte, ajudando a perceber, a entender aquilo que para nós é tão fácil já, que é tão comum já para a gente, mas para o outro não é. É novidade. Desde aquele dia que o Senhor falou com os discípulos, aos discípulos que esperassem pelo cumprimento da promessa, o trabalho não parou. Desde aquele dia, o trabalho não parou até hoje. A ordem ela não foi mudada. As garantias que ele deu de seu poder, de sua companhia, de sua presença, permanecem válidas. Mas nós falhamos em atender o chamado e cumprir a missão. Nós falhamos. E nós temos que pedir perdão a Deus por isso. A banda Sal da Terra, não sei quantos de vocês conhecem, é de um pessoal, uns irmãos nossos aqui de Garanhuns. Eles têm uma música que comunica muito bem sobre a missão que nós temos. Ela diz o seguinte: de sandália
ou de alpercata, comendo poeira e chão, de jumento ou bicicleta, ou em cima de um caminhão. Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Não importa o transporte, não importa a condição, o importante é chegar junto e fazer a pregação. Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Ao seu povo Deus dá ordem e também a direção. E de pregar o Evangelho, essa é a nossa missão. Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Já sabem repetir isso, né? Lá em Atos dos Apóstolos, Deus traz mesmo a orientação: sede minhas testemunhas em toda e qualquer região. Os pés de quem prega o Evangelho, quão abra a boca, crente ruim, sabe repetir a Bíblia não? Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Tem os crentes de boca colada, descola a boca. Norte e sul, leste a oeste, Brasil é grande nação, muitas vidas perecendo. O que você tem feito, irmão? Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Um empurrãozinho feito carral, que em dia de chuva funciona. Sai da tua parentela, faz tua parte de cristão, prega o Evangelho ao mundo. Deus não faz acepção. Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Sabe como termina a música? Eu vou. Amém. Vamos orar. Vamos ficar em pé. O povo é difícil para entender a dinâmica, né, do pregador. Você já me conhece, já devia ter aprendido faz 2 anos. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, né, em tudo isso que ouvimos. Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor enviou o seu Filho e o Senhor nos dá uma missão como igreja: fazer algo que os anjos não podem fazer. Só nós, a igreja, somente a tua igreja pode fazer, porque somente este povo foi revestido do poder, capacitado para a missão. Há muitas terras, perto e longe, onde estão pessoas perecendo que não têm recebido a mensagem real. Nos ensina, Senhor, por meio dessas mensagens, nos desperte, nos provoque, nos confronte, abre o nosso coração, nossa mente, também nossa boca, para falar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, e dizer aos homens que o Senhor condena os pecadores, mas o Senhor também salva os pecadores. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer portadores dessa mensagem. Abençoa-nos, em nome de Jesus te pedimos. Amém.